Olá, esta é a sexta aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio. O tema, que a gente está debatendo já boa parte é o tema de funções, e hoje nós vamos falar o que vem a ser a taxa de crescimento e decrescimento, tá? Eu sei que falando desse jeito pode pensar, que a função é crescente, tem a ver, tem um pouco a ver, mas aí a taxa de decrescimento é um conceito matemático e crescimento, e decrescimento, que vai um pouco mais além, dessa parte da função ser crescente e decrescente. Este tema ele é exclusivo da AAP, Provavelmente vocês não verão em vestibulares, esse tipo de coisa assim. Muito raro acontecer esse tipo de coisa. E aí hoje nós só vamos estudar o caderno São Paulo Faz Escola, Então por enquanto nós vamos deixar aquela lista que eu montei lá com alguns exercícios do Enem de lado, E nós vamos fazer o tema 3, tá? Que começa na página 16 e vai até a página 20, tá? Então hoje nós só vamos fazer as atividades do caderno São Paulo Faz Escola, Então vamos lá. Então a primeira parte aqui, o tema 3 na página 16, Então ele começa falando do crescimento e decrescimento das funções. Então vamos ler, fazer as anotações. Na primeira série do ensino médio você deve ter estudado as funções polinomiais do primeiro grau expressa na forma, a gente já viu isso aqui algumas vezes, ax mais b, onde quando A é positivo é crescente, quando A é negativo, decrescente. Isso aí não tem novidade nenhuma. Sendo os coeficientes, A representa a variação de f de x, quando o x aumenta uma unidade a partir de qualquer valor inicial. Então está falando lá, a unidade seria, por exemplo, eu substituir um valor depois o próximo valor. De uma maneira geral seria x1 e x2, por que ele está falando, um ponto e o outro ponto, tá? O valor de A é chamado de taxa de variação unitária, ou somente taxa de variação. Naturalmente, se o A for igual a zero, ou seja, a taxa de variação é zero, então a função f de x, a função de x, ela é constante e igual a b. Então ele está falando aqui que se o A for igual a zero, a forma geral é ax mais b. Se o A for zero, A vezes x anula, sobra só o b e tal. Aí ele tem as representações aqui, que não é nenhuma novidade, a função crescente, a função decrescente e a função constante, Uma parte importante é essa parte que nós vamos fazer, ele até faz alguns cálculos aí, mais ou menos do que eu falei, Então, essa taxa de variação, ela vai ser calculada a partir de dois valores consecutivos marcados no x. Então, marcando, por exemplo, x1 e x2, aí a gente vai achar essa parte aí, Ele está falando que, no caso de uma função do primeiro grau, essa taxa de variação vai ser constante. Repara que no gráfico ele marcou ali alguns triângulos, tá vendo? E ele chamou de, eu acho que é I ou L maiúsculo, alguma coisa assim, e o A, tá vendo? Lá nos dois triângulos, tanto na crescente quanto na decrescente. Ele está falando o quê? Que se eu tenho uma função do primeiro grau, essa taxa vai ser constante. A gente vai fazer o cálculo aqui rapidamente, Mas, por exemplo, se eu achar 6, como sendo o valor de A, independente do triângulo que eu faça ali, para calcular, poderia ser aplicado até teorema de Pitágoras, Mas ele vai fazer por outros meios usando isso aí que eu pedi para vocês grifarem. E essa taxa vai ser sempre constante, tá? Então, por exemplo, se for 6, independente do trecho que eu pegar do gráfico, sempre vai dar 6. Se for 15, sempre vai dar 15. Ele vai dar um exemplo para a gente poder ver aqui, tá? Então, aqui, eu até coloquei, para ir marcando, na apostila não tinha, mas para a gente acostumar, porque eu creio que provavelmente vai vir comparando os gráficos,
das diversas funções que nós estudamos. Então esse gráfico aí é uma função, uma curva, né? Ela é uma função do tipo exponencial, já coloquei lá para a gente dar uma lembrada, e a função crescente, função decrescente, né? E do tipo exponencial, para a gente dar uma lembrada nos formatos aí, tá? Então vamos ver aqui, ó. De modo geral, dizemos que uma função f de x é crescente nos intervalos que ocorre o seguinte: se os valores de x crescem, então corresponde aos valores de f de x também crescente, certo? Então, se aumentou o valor de x, igual está lá embaixo, x1 e x2 aumentou, então a função crescente ela tende a aumentar também, né? Certo? Dizemos que f de x é decrescente quando ocorre, que aí vai falar da parte lá, ó, se o valor de x cresce, então os valores de f de x decrescem, que seria o segundo modelo do gráfico, tá vendo? Então, o primeiro modelo, o x aumentou, a função cresceu, o x aumentou, a função diminuiu. Então, essa aí é o que a gente chama de crescente e decrescente. Obviamente que a gente, olhando o comportamento, seja do gráfico da função logarítmica, primeiro grau, segundo grau, exponencial, a gente consegue ver, tá? Aí o que acontece aí? O significado de crescimento ou decrescimento tem a ver com isso aí. Só que o que acontece aí? Se a gente, que é os conceitos, vamos dizer assim, falhos, né? A gente pega uma situação e generaliza. Então, o que a gente pode concluir? Que sempre que eu tenho uma função crescente, significa que eu tenho um crescimento, e sempre que eu tenho uma função decrescente, significa que eu tenho o decrescimento? Depende, né? Então a gente vai ver alguns casos que a função ela pode crescer, mas essa taxa de crescimento ela é decrescente, que aí é o conceito um pouco mais além do que eu estava explicando no começo, é um pouco mais além de ser crescente ou decrescente, né? Então ela pode inverter, tá? Mas nesse caso aí a gente percebe o quê? Que ali ela está aumentando, né? Então a taxa ali é crescente, né? No caso do segundo gráfico decrescente, então tá tendo decrescimento. Mas aí agora a gente vai comparar primeiro a situação do que eu estava falando do primeiro grau e ver a do segundo grau. Na apostila está resumido, eu fiz na parte da apresentação um cálculo para chegar nos números que ele dá aí, mas vamos ler e a gente vai fazendo as considerações aí. Considere a função que não é do primeiro grau, ou seja, cujo gráfico não é uma reta. Ao observá-lo, constatamos que a taxa de variação unitária f de x, ou seja, a variação de f de x por unidade a mais de x, ela não é constante, tá? Então significa o quê? Ele vai dar um exemplo aqui da função do primeiro grau, então vai ser sempre constante, sempre o mesmo valor, e da função do segundo grau, ou função logarítmica, ou função exponencial, né? Ela não é constante, ela não vai ser sempre o mesmo valor, é isso que ele vai falar. Então assim, ou seja, a diferença que ele colocou aqui, f de x mais 1 e f de x. Só para entender, né, seria aquela situação, né? Eu coloco um x1, o outro seria o x2. Coloco o x3, seria o x4, né? Essa nomenclatura aí que a gente vai fazer na parte de baixo o cálculo, né? Então eu vou pegar basicamente o que ele está falando, 2 pontos consecutivos, tá? E fazer a diferença dos dois, né? Passa a depender do valor de x para ser calculada, tá? Então ele vai dar o exemplo da função do primeiro grau, que é essa daqui. A gente sabe que é crescente e se ela for uma reta, independente do que for, essa taxa de crescimento ou de decrescimento, ela vai ser sempre constante. E aí ele vai falar aqui que ele chamou de taxa de variação unitária, né? Então eu peguei aqui essa função e aí nós vamos fazer este cálculo aqui. Repara que já está a resposta de quanto vai dar, né? E aí eu vou fazer o cálculo aqui no cantinho, vocês podem marcar aí onde quiser, né? Na apostila, infelizmente, não tem muito espaço aí para colocar, mas vocês que veem aí como que vocês vão fazer. Então, o que foi feito ali? Ele vai fazer a diferença de 2 pontos consecutivos, x mais 1 e o f de x. Então, repara que era 5x mais 7.
Tá vendo? No lugar do 5x mais 7 do primeiro cálculo, em vez de colocar x, ele colocou x mais 1 e copiou o mais 7. E na segunda parte, ele colocou a função original, ou seja, colocou o entre parênteses, né? O x mais 5x mais 7, né? E ele está falando que vai dar igual a 5. Então, ali é um problema dos materiais apostilados, né? Ele é bem resumido aqui. Então, eu fiz o cálculo e o que está falando? É aquela parte da diferença, pegar x mais 1 e pegar um x qualquer e aí fazer 2 pontos consecutivos. Isso vai dar, no caso, se for do primeiro grau, vai dar sempre um valor constante. Então, eu fiz aqui o cálculo, ó. Eu copiei de novo, coloquei o resultado igual a 5, a gente só vai provar que isso vai dar 5, tá? Então, primeiro o que tem que fazer? Aplicar a propriedade distributiva, né, de 5 que multiplica x mais 1. Então, 5 vezes o x dá 5x e 5 vezes 1 dá 5, né? Copiar o mais 7 e na segunda parte eu tenho que fazer o oposto, né, dessa função, ou desse polinômio, se quiser falar assim, que eu acho que fica mais fácil também. Então, em vez de colocar mais 5x e mais 7, eu vou colocar o contrário, né? O que é o contrário? O que é o oposto? 5 negativo e menos 7. Então, fazendo isso, aplicando a propriedade distributiva na primeira parte e invertendo, né? Porque faz a diferença de 2 pontos consecutivos, eu tenho isso daqui. Vamos ver o que dá para cancelar. Dá para cancelar o 5x com 5x, que é um oposto do outro, né? E o 7 positivo e o 7 negativo. Ou seja, se eu fazer esse cálculo que ele deu aí, né? Pegar dois termos consecutivos, eu vou ter 5 igual a 5, ou seja, que é o coeficiente de A lá, né? Isso só vai acontecer quando eu tiver um valor que representa uma reta, tá? Isso aí eu tenho uma taxa ou de crescimento ou de decrescimento constante, certo? É isso que ele está falando aí. Aí aqui está o valor, né? Bom, acho que já deu para entender essa parte. Só fiz o cálculo e não está lá. Agora ele vai fazer o exemplo agora é uma função do segundo grau. Então repara que só mudou, só colocou o quadrado. Agora essa taxa já não vai ser mais constante, igual o que a gente viu lá. Porque a gente percebe que tem mais ou menos uma aceleração assim na função, né? A gente percebe, por exemplo, a função do segundo grau, ela tem trechos que ela vai variar mais e tem trechos que vai variar menos, né? Na sua curvatura, né? Então é o que a gente vai fazer mais ou menos aqui. Então ele vai fazer a mesma coisa, ó, pegar a função x 5x ao quadrado mais 7, substituir e ver que eu não vou ter uma taxa de variação constante aqui, né? Que é um pouco diferente do que a gente fez. A gente percebeu que lá deu 5, tá? Ele já colocou a resposta, eu só vou fazer o cálculo aqui parecido com o que a gente fez para provar, né, que bate o valor, tá? Então aqui, ó, já substitui os valores. Agora no lugar do f de x colocou x mais 1 elevado ao quadrado, que é do segundo grau, e fazer os cálculos. Ele está falando lá que dá 10x mais 5. Isso quer dizer o quê? Que depende do ponto que eu estou analisando, que esse crescimento ele não é crescimento constante. Pode ter trechos que, comparando dois pontos consecutivos, tem trecho que ele pode ter uma aceleração maior ou uma aceleração menor. Não é constante, porque não é do primeiro grau, tá? Isso vai acontecer com os outros tipos também, né? Exponencial, logarítmica e assim vai. Bom, então aqui, ó, primeiro eu vou ter que fazer x mais 1 ao quadrado. Eu fiz aplicando o produtos notáveis, né? Que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro e o quadrado do segundo. Se quiser fazer na propriedade distributiva, pode fazer também, tem que agrupar os dois do meio, mas achei mais fácil fazer assim, já que haja vista que a gente já estudou isso o bimestre passado, eu creio que tá por dentro ainda, né? Então, x mais 1 elevado a 2, produto notável, fica o quadrado do primeiro, x é o quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x dá 2x, vezes 1 vai dar o 2x, e 1 ao quadrado vai dar o próprio 1, né? E na segunda parte lá do parênteses, fazendo a substituição, né, de x mais 1 e o f de x, que é o que ele colocou lá, ali eu só vou inverter, vou colocar o contrário. Então tá 5x ao quadrado positivo fica negativo e tá mais 7 fica menos 7, o oposto, né? Então
a segunda parte seria isso daí. Coloquei o quadrado, olha lá, x ao quadrado, 2x e 5x e mais 1, né? Agora eu vou multiplicar tudo por 5 porque o coeficiente lá, o a no caso, agora é tudo 5. Então seria 5 vezes esse valor aí, né? Multiplicando por 5 e invertendo o sinal da segunda ali, né? Eu chego nessa parte aí, propriedade distributiva, né? 5x 5 que multiplica x ao quadrado dá 5x, 5 vezes 2 dá 10, né? 10x, e 5 vezes 1 dá o próprio 5, né? E na segunda parte lá do parênteses eu só inverti, porque é o oposto, o contrário e tal. Vamos ver se dá para cancelar alguma coisa. Obviamente dá, porque tem coisas opostas, né? O 5, o x aqui eu cancelo, certo? E o 7, né? O 7 positivo, o 7 negativo, aí fica 10x mais 5 igual a 10x mais 5, tá provado aí que bateu, né? Então isso significa o quê? Que dependendo do ponto eu tenho uma variação, né? Comparando com movimentos, né? Aceleração constante, eu tenho uma reta crescente ou decrescente, depende se eu tiver desaceleração, né? Eu vou ter uma função do primeiro grau. Nesse caso da segunda, eu tenho trechos que pode ter uma variação maior ou menor, que é isso que nós vamos analisar nos gráficos, tá? Bom, então vamos ver aqui, então, olha lá, varia de acordo com o ponto, tá? Então, o que a gente, não sei se ficou claro, mas se não ficou claro, vocês coloquem aí, que não é uma variação unitária, ou seja, não vai ser sempre o mesmo valor. Comparando com o número, pode ser ponto que vai variar 10 pontos, pode ser que vai variando 7, sabe? Pode ser que vai variando 5, então assim, não é sempre constante, tá? Bom, aí aqui eu pedi para colocar também para a gente dar uma lembrada, né, nas funções. Então aqui eu acho que já vai ficar mais claro pelo desenho que ele colocou, né? Então aqui eu tenho duas funções crescentes, certo? Então se eu for analisar o gráfico, tanto da primeira função, que é uma função exponencial, ela faz uma curva crescente, né? Tem a do primeiro grau no meio, tá? Que é a função ax mais b, que é uma taxa constante, e tem uma função que é parecida com a curva da função logarítmica, né? Que tem o log lá. Todas elas são crescentes, só que o que a gente percebe? Se a gente for analisar, até pedir para vocês completarem aí, tá vendo essa parte f de x cresce a taxas crescentes, isso não tem na apostila, pelo menos na minha não tem, não sei se foi erro de impressão, mas devia ter. Então o que acontece? Ó, comparando o primeiro gráfico, que é a função exponencial, fazendo aquele triângulo que eu falei para vocês no começo, a gente vai perceber que esse triângulo ele fica cada vez maior, tá vendo? Então ela é uma função crescente a taxas crescentes. O que significa isso? Que se eu fosse comparar aquele primeiro A, vou por número que eu acho que fica mais fácil para entender. Vamos supor que aquele primeiro A dá 2. Na segunda parte ele vai dar um valor maior, por exemplo, 4. Na terceira parte, 8. Então a gente percebe que ela é uma função crescente a taxas crescentes. A cada trecho que eu vou analisando, essa distância em relação a 2 pontos consecutivos, ela fica maior, certo? Agora, a que está no meio, que é do primeiro grau. Se a gente perceber o trecho do desenho, que eu acho que esse desenho é bem didático, por isso que eu não acrescentei muita coisa, a gente vai ter sempre um valor constante, ou seja, aquele A vai ser igual ao próximo, porque ela é uma função constante, ou seja, é crescente, mas a taxa de variação é constante. Independente do trecho que eu pegar 2 pontos consecutivos, eu vou ter sempre o mesmo valor. Comparando com o exemplo anterior, se aquele A for 5 no primeiro, também vai 5 no segundo, também vai 5 no terceiro. Então ela é crescente, só que a taxa dela de variação é constante, tá? E aí a gente tem o último gráfico, que é uma função crescente, é uma função logarítmica, só que a gente percebe que ela é crescente, mas a taxa de crescimento dela a gente fala que é decrescente. Tá? O que significa isso? Se a gente pegar lá os triângulos que são formados aí, né, de acordo com o valor, agora tá 1, né, ali, né? Então a gente vai perceber que cada vez esse A ele vai ser menor. Então ela tá crescendo, só que tá diminuindo
a taxa de crescimento, tá diminuindo a sua aceleração, né? Então, por exemplo, só para comparar com os números, se eu pegar o primeiro ali for 8, né, comparando lá com o anterior, né? O próximo trecho, o trecho do meio vai ser 4, o outro vai ser 2, entendeu? E a cada vez que eu for analisando 2 pontos consecutivos, ela vai tendo um valor dessa taxa constante sempre menor. Então, perceba o quê? Que eu posso ter uma função crescente com taxas decrescentes, tá? Então não é um conceito que tem a ver só que se a função é crescente ou decrescente, né? Então basicamente é isso, tá? Então ela é crescente quando a taxa de variação vai aumentando, ou pode ser crescente com taxas decrescentes, ou seja, cada ponto que eu vou analisando, ela sempre, a tendência dela é sempre diminuir o próximo trecho, tá? É importante marcar os gráficos também para vocês darem uma lembrada, porque aí quando cair, né, o comportamento, a gente precisa saber de que tipo de função que se trata, tá? Bom, aí aqui ele vai fazer um resumo, tá, sobre algumas coisas. Eu não marquei nada aqui porque no final ele tenta resumir esse conceito de taxa de crescimento e decrescimento, né? Então vou ler e aí a gente vai fazendo aí. Ó. Quando uma função f de x cresce a taxas crescentes, o seu gráfico tem a concavidade voltada para cima, né? Quando ela tem taxas decrescentes, a concavidade do seu gráfico é voltada para baixo. A concavidade, tá? Só para aumentar o conceito aí, não é aquela curva que estava fazendo lá, tanto da função logarítmica quanto da função exponencial. Não necessariamente precisa ser uma função do segundo, tá? Aqui ele está falando da curva, né? Aqui está falando basicamente em cada intervalo considerado são as 3 formas. Aí ele coloca 2, né? Deve estar faltando alguma coisa no texto, mas eu não acrescentei porque no final ele resume, né? Então ela cresce linearmente, né, com taxa constante, que é uma função do primeiro grau, tá? Ela pode crescer rapidamente ou lentamente, que era isso que estava faltando aí, tá? E da função decrescente, ela pode decrescer linearmente ou pode decrescer rapidamente ou lentamente, que é isso que ele está falando aí, tá? Eu dei uma resumida aí, no final a gente vai completar melhor, tá? Bom, olha só, agora aqui tem a situação das funções agora decrescente, tá? A primeira função, ela é parecida, a curvatura dela é parecida com uma função exponencial. A do meio, que também eu achei que estava faltando, por isso que eu completei, é uma função do primeiro grau, tá? Então o A tem que ser negativo. E a segunda, né? A terceira, perdão, é a função logarítmica. Todas elas, analisando o gráfico, elas são funções decrescentes. Só que o que acontece? A taxa de variação dela, né, a taxa de decrescimento, ela pode aumentar ou pode diminuir de acordo com o valor. Então, começando pela primeira, a gente percebe lá pelo desenho que ela é decrescente e decresce a taxas decrescentes, né? O que significa isso? Quando eu for analisando 2 pontos consecutivos, sempre eu vou ter um valor menor de crescimento. A função do primeiro grau, pensando aí em valor, por exemplo, menos 5x mais 7, por exemplo, tá? Só para comparar com o exemplo. Independente do trecho que eu for analisar, o decrescimento vai ser sempre o mesmo. Tá? E aí, na função logarítmica, a gente percebe que ela é o contrário da exponencial. Então, a gente percebe que a cada trecho que eu vou analisando, esse A que ele colocou aí, ele sempre vai ser maior, né? Então, percebe que é o mesmo triângulo, mas conforme vai aumentando, né, uma unidade ali, né, a gente vai perceber que o valor é maior. Ou seja, ela decresce, é uma função decrescente, mas a taxas crescentes. Conforme eu vou analisando o ponto, né, a cada situação, esse valor do A ele tende a ser maior, certo? Então tem que analisar essa parte aí, tá? Coloquei as anotações aí, então tem que ficar bem esperto nesses detalhes, porque é uma aula mais conceitual, né? Eu acredito que pode ser que caia alguma coisa na AP,
sobre isso, né? Já caiu algumas questões em 18, 19 não caiu, mas 18 caiu falando sobre essa parte. Mas é analisar gráfico, né? Então, olha lá, resumindo, por isso que eu não marquei nada antes lá, porque aqui ele vai fazer um resumo. A função decresce a taxas decrescentes quando a concavidade é voltada para cima, né? Então, qual seria a situação? O primeiro gráfico, tá vendo? Então, a taxa de aceleração dela, vamos dizer assim, ela é menor. Ela cresce, mas cada vez vai crescendo menos, né? Vai perdendo a força do crescimento, certo? E quando ela decresce a taxas crescentes, a concavidade voltada para baixo, né? Que é o terceiro gráfico, né? O gráfico C, vamos dizer assim, tá? Então ela está diminuindo, mas está acelerando, está aumentando a velocidade de aceleração, certo? Então é isso, tá? Agora tem alguns exercícios para a gente analisar essa situação, né? Ele deu um gráfico aqui, só veio com falha de impressão aí, né? Tem x2, x3 até o x12. Esse primeiro trecho aí é o x1, tá? Se você quiser colocar, pode colocar. Aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que analisar essa situação aí. Eu coloquei nas alternativas, não tem muito espaço na apostila para vocês, mas nas alternativas eu coloquei um resumo do que eu falei na aula para a gente analisar aí, tá? Então vamos ver aqui, ó. Coloquei o gráfico de novo, deixei os espaços aqui para a gente poder responder. A função f de x, ela é positiva. Quando ela é positiva, a gente tem que analisar para quais valores de x1, x2, x3, que ele foi fatiando os gráficos aí, os intervalos, para quais valores ela está acima do eixo de x, certo? Então aí é só colocar quais valores que estão. Lembrando que o x1 tem que estar aí também, né? Caso ele estiver acima do eixo de x. Aí a função f de x é negativa, ou seja, a gente vai analisar para quais valores ela está abaixo desse eixo de x, né? Aí a gente coloca. A função f de x é constante. Então, o que acontece aí? É aquela situação, a gente percebe que ela tem formas de curvatura e tem formas lineares. Quando que você vai colocar que ela é constante? É uma situação parecida com uma função do primeiro grau. Então, se a gente analisar, tem trechos que ela representa uma reta. Então, a taxa, né, de variação dela aí é constante. Tá? Então, você vai colocar, vamos dar um exemplo aqui. Se eu achar que x6 e x7, por exemplo, é uma reta aquilo ali, se eu achar que é uma reta, eu coloco esses dois pontos, os dois pontos que ela apresenta, né? Esse comportamento. Se eu achar, por exemplo, x8 e x9, tá vendo? x8 e x9, tá? Então a gente vai analisar se ela é constante. Essa reta ela tem que ser uma reta horizontal, certo? Que ela é constante, né? Ela não muda, é como se fosse f de x igual a b, tá? É uma reta constante na horizontal. A gente analisar esse trecho aí de qual que ela é constante. Então, quando ela é positiva, quando é negativa, quando é constante. Agora a d. F de x é crescente. O que significa isso? A gente vai analisar trechos desse gráfico. Pode começar, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu posso colocar de x7 a x10, por exemplo, tá? Não precisa ser os pontos assim na sequência, né? Então a gente tem que analisar para quais trechos ela aumenta, independente se tem curvatura ou não, mas para quais trechos ela aumenta, né? Então, por exemplo, vou dar um trecho aqui para a gente poder entender. O trecho que ela aumenta é de x10 a x12, tá vendo? Ela aumenta, né? Ela tem uma aceleração maior, depois ela dá uma diminuída nessa aceleração, né? Ela aumenta. Para quais trechos ela é decrescente, ou seja, para qual valor que ela diminui. E agora vamos ver a parte que eu acho que é um pouco mais difícil, que é bem conceitual, matematicamente falando. F, a função f de x cresce a taxa constante. O que significa taxa constante? Ela tem o crescimento, só que ela tem que representar uma reta, né? Uma reta
como se fosse uma função do primeiro grau, igual que a gente viu. Eu coloquei um resuminho, né? Lá, ó, a função f de x cresce a taxa constante nos intervalos, então é mais que um, né? Tá no plural, em que o gráfico tem um segmento de reta ascendente. O que é ascendente? Ela está aumentando, tá? Então ela está aumentando, então você vai perceber para quais trechos ela representa próximo de uma função que representa uma reta, que é a função do primeiro grau. A função decresce a taxa constante, então é a mesma coisa, né? Só que agora você vai ter que ver uma reta descendente, ou seja, é alguma coisa que está diminuindo. Repara que também eu coloquei dois, né? Dois intervalos aí. Espero que não tenha colocado errado o plural. Eu coloquei aí, vamos ver. Aí agora aí vê essa situação aí, que agora a gente está avaliando a parte do crescimento e decrescimento. A função f de x cresce a taxas constantes. Aí eu coloquei um resuminho do que a gente viu lá, tá? Então ela cresce a taxa, cresce, né? Tem que analisar o crescimento e a taxa crescente no intervalo em que é crescente e o gráfico é curvado para cima. Ou seja, a gente tem que analisar duas situações, o crescimento e a curvatura, tá? Então aí, e outra coisa, está no plural, né? Não, está no singular, então é só um trecho só que ela aumenta e a curva está voltada para cima. Então tem que analisar as duas situações, tá? E é a mesma coisa, tá? Ela cresce a taxas decrescentes, então eu coloquei o resuminho aqui, ó. O que a gente tem que analisar, né? Que ela está aumentando a taxas decrescente nos intervalos em que a curva é crescente, mas o gráfico é curvado para baixo, porque aí ela está diminuindo a aceleração, né? Que igual a gente estava falando lá, tá? Então tem que olhar onde que ela está crescendo e que a curva está virada para baixo, certo? A função decresce a taxas crescentes, então a gente tem que analisar onde que ela está diminuindo e tem que analisar a curva voltada para baixo, né? Então eu coloquei a parte de curvatura, então tem lá os intervalos, né? A função decresce a taxas decrescentes, então eu coloquei o resuminho aqui só para lembrar. Se não quiser colocar isso aí, obviamente não precisa, porque tem lá, né? Eu só coloquei só para ficar mais fácil para lembrar, né? Então é decrescente e a curva tem que estar voltada para cima, certo? Então tá aí o resuminho, aí coloca só os trechos aí, é só analisar o gráfico. Atividade 2, função polinomial, função do segundo grau, está na forma fatorada e tem o gráfico, né, da função. O que nós vamos ter que analisar? Identifique para quais trechos o f de x é maior que zero, ou seja, a função é positiva, e para quais intervalos a função é negativa. Então a gente percebe que os pontos que ela tem o valor positivo, que a gente chama de raiz, né? Que uma das funções da raiz é justamente de identificar isso, para quais valores ela é positiva, para quais valores é negativa, né? Então a gente percebe que tem a parábola, corta em dois pontos de x, menos 1 e 5, não é? Então, onde que ela é positiva? Quando ela está fora dessa área da parábola, né? Tá vendo? Percebe? Menos 2 ela é positiva, menos 3, menos 4, né? 6 e assim vai. Se tiver dificuldade de colocar na linguagem matemática, você pode colocar, né? A partir de tal ponto, a partir de tal ponto. Pode escrever mesmo, não tem problema não. Mas o ideal é que você consiga colocar na linguagem matemática, tá? Então, maior e menor que tal valor, certo? Bom, aí tem que colocar lá, ó. Identifique para quais intervalos f de x é crescente e decrescente. Então, aqui é só para avaliar quando ela é crescente, quando ela é decrescente. Percebe que a parábola ela corta, né? Ela tem o que a gente chama de simetria em matemática, exatamente no 2, né? Para x igual a 2, tá vendo? Então, para x igual a 2 é o que a gente chama de eixo de simetria. Então, a partir daquele x maior que 2, ela é crescente, e antes desse x, né, ou seja, menor do que 2, ela é decrescente, porque a parábola ela não tem nessa situação que nem a função do primeiro e do segundo grau, né? Ela geralmente o padrão depende do comportamento, mas nesse caso ela decresce e depois cresce, né? Então aí tem que olhar essa parte, mas no meio ali é o que vai dividir quando ela está crescente, quando ela está decrescente, né? E aí
agora tem a ideia da taxa do crescimento e decrescimento, que era o que a gente estava analisando aí, tá? Então você vai olhar lá o que? Você vai colocar o primeiro trecho, né? Que se quiser colocar f de x crescente, pode pôr, tá? E aí você vai analisar se o comportamento dela tem taxas decrescentes ou crescentes, tá? Então, se quiser colocar crescente, que é o antes do x igual a 2, menor que x igual a 2. O que acontece lá, né? Ela tá com taxa de decrescimento ou crescimento, que são conceitos diferentes. Às vezes pode ser que troca, mas na maioria dos casos, quando cresce, tem crescimento, e quando decresce, tem decrescimento. Mas aí tem que analisar de acordo com os valores lá, tá? Se quiser qualquer coisa, dá uma olhadinha lá no exercício anterior que vai ajudar. Exercício 3, atividade 3. Ele pede para fazer as funções. Eu já fiz alguns gráficos na aula anterior, tá? Eu não sei se vocês copiaram no caderno ou não, mas se não copiou, pode fazer no GeoGebra, usa o GeoGebra, faz esses gráficos aí, e aí você vai ter que analisar se ela é crescente ou decrescente. Pode olhar na parte anterior lá, e tem que analisar o crescimento. Pode pôr o crescimento e decrescimento, né? Porque ele colocou aqui, eu acho que é algum erro, né? Deveria colocar crescimento ou crescimento, tá? Então, analisa se é crescente ou crescente, se tem taxas de crescimento e decrescimento. Então, eu coloquei um resumo lá na parte de trás, vocês podem olhar e conferir. Se tiver alguma dúvida, o jeito que está caindo na prova da AP é o gráfico, e aí você tem que analisar, né? Se tem taxas crescentes, que é o crescimento, e taxas decrescentes, que é o decrescimento, igual a gente fez a análise dos gráficos lá, tá? A atividade 4, ele pede para fazer o gráfico da função seno e da função cosseno. Eu vou colocar ele aqui da apresentação, vocês não precisam fazer não, tá? Do intervalo de x igual a 0 e 2π, tá? Na escala de π radiano, né? Se quiser fazer, copiar, vocês que sabem, mas não precisa, que eu vou colocar aqui o gráfico, né? E lembrando, só para reforçar, né? A gente tem os gráficos apresentados na prova. Geralmente não precisa criar o gráfico, a não ser que venha novidades por aí, mas geralmente não. Então vamos lá, no intervalo, identifique os trechos de f de x são crescente e decrescente. Então é para analisar só se ela está aumentando ou está diminuindo, tá? Eu vou colocar o gráfico, depois acho que fica mais fácil. Aí depois ele pede para observar na função f de x, e g de x, que é a função do seno e a função do cosseno, os valores de máximo, tá? E o ponto que ela vai anular com a outra, ou vice-versa, né? Que ele falou. Então, basicamente, o que vocês vão fazer? Vocês vão analisar os pontos de máximo que tem essa função e os pontos de mínimo, né? Pode colocar aí, vai colocando só os trechos, para qual valor de x que ela aumenta, é o ponto máximo, e para qual valor de x está dentro da escala de π radiano, né? Que ela diminui aí, né? Acho que basicamente é isso aí. Compare os gráficos f de x e g de x, verificando a concavidade, e quando a concavidade de f de x muda. Então aqui eu já coloquei os gráficos, acho que vai ficar melhor. Então o que acontece? Na função a trigonométrica, né, ela tem essa curvatura aí, ele quer saber a partir de qual ponto da função f de x ela começa a mudar, certo? Então a gente percebe que ela vai oscilando no intervalo que ele falou, de 0 a 2π, né? 2π, para quem não lembra, é uma volta completa dentro da circunferência, que equivale a 360 graus, tá? Então a gente vai analisar nesse ponto do f de x, qual ponto que ela muda, π sobre 2, π, 3π sobre 2 ou 2π, né? Então muda. E aí ele pede para fazer uma comparação com o outro gráfico, né? Então ele fala lá, ó, nos pontos do g de x, para quais valores que ela assume, né? Se são pontos de máximo e pontos de mínimos e vice-versa. Eu acho que em relação a f de x, mas colocou g de x e tal para ver. Então o que você vai ver? Você vai analisar para que ponto
a função f de x, ela muda o comportamento, né? Ela começa com a curva para cima, depois ela muda, né? Ela muda para a concavidade, né? Então você vai analisar e vai observar o que isso acontece, o que acontece em relação a outra função, certo? Então, por exemplo, se eu identifiquei, por exemplo, vamos pôr aqui um ponto, 0, vai. Eu identifiquei que no 0 tem uma mudança no gráfico. Não é o 0, tá? Aí o que acontece? Você vai comparar com outro gráfico, g de x, o que está acontecendo lá? É ponto de máximo? É ponto de mínimo? Alguma coisa assim, tá? Então é isso, né? Então faz a análise desse crescimento e decrescimento. Aí hoje nós só vamos fazer atividades do caderno São Paulo Faz Escola visando a AP, que é essa loucura mesmo, cara. Terceiro ano é isso aí. Ainda mais que a gente teve coisas ruins, coisas boas, mas a coisa boa aí nessa parte da aula à distância é que o Saresp não vai ter e que também não tem uma avaliação chamada ADC, avaliação diagnóstica complementar, que era semestral. Essa provavelmente não vai vir, né? Mas aí nós temos a AP, nós temos ETEC, nós temos Enem, então vamos adequando o conteúdo à nossa realidade, que não é fácil, né? Então é isso, tá? Qualquer dúvida, coloca lá, aí a gente vai tentando tirar as dúvidas, não deixa acumular as atividades para não ficar complicado depois no final do bimestre. Tchau, tchau. Até semana que vem.